Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que tem gente que parece que nasceu para ser rica enquanto outras, nossa, ralam a vida toda e não saem do lugar? Bom, hoje a gente vai fundo nas respostas de um livro que é um verdadeiro divisor de águas, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. A gente vai descobrir o que, na visão do Eker, realmente separa quem tem dinheiro de quem não tem. E olha, já vou adiantar, não é sobre ter estudado mais ou ter tido mais sorte. É algo bem mais interno. É sobre o nosso modelo mental sobre o dinheiro. Pois é, vamos entrar de cabeça nisso. É a pergunta que vale 1 milhão, literalmente, né? A gente vê por aí tanta gente inteligente, que dá um duro danado, mas parece que financeiramente não sai do lugar. E o argumento do Eker é que a resposta não está no que a gente faz, mas sim em como a gente pensa. Então, qual é esse tal fator secreto? O que será que está faltando? A gente vai descobrir agora o que o Eker chama de o elo perdido. Aquele que conecta o desejo de ser rico com o fato de se tornar rico de verdade. E aqui vem a metáfora central do livro que é genial. Pensa assim, os resultados financeiros, o dinheiro na conta, são os frutos. Mas esses frutos são só um reflexo do que está lá dentro, sabe? No nosso mundo interior, que são as raízes. Ou seja, para mudar o que está do lado de fora, o visível, primeiro a gente tem que mexer no invisível, lá dentro. Para explicar isso, o Eker usa uma ideia fantástica, a do termostato financeiro. Imagina que cada um de nós tem um termostato interno ajustado para um certo nível de riqueza. É por isso que muitas vezes, quando alguém que está com o termostato lá embaixo ganha na loteria, o que acontece? Perde tudo. A pessoa inconscientemente volta para o seu nível de conforto. E o contrário também é verdade. Sabe aqueles milionários que quebram e pouco tempo depois já estão ricos de novo? É o termostato deles trabalhando para voltar ao ponto de ajuste. Tá, mas e o que controla esse termostato, então? Aí que entra o que o livro chama de modelo financeiro. Pensa nele como o programa, o software que está rodando na nossa cabeça e que dita, sem a gente perceber, toda a nossa vida financeira. O Eker mostra que existe um caminho bem claro, uma espécie de efeito dominó, que cria a nossa realidade. Funciona assim, ó. Tudo começa com a nossa programação, lá do passado. Essa programação cria os nossos pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos nos levam a agir de certa forma. E são essas ações lá no final da fila que geram os nossos resultados. Então, aqui está o pulo do gato. Se os resultados não estão legais, não adianta só tentar mudar as ações, entende? É como tratar só o sintoma. É preciso ir lá na origem de tudo. Voltar para o começo da cadeia e reprogramar o software original que está gravado lá no nosso subconsciente. Mas de onde veio essa programação toda? A gente já nasce com isso? Não, de jeito nenhum. Isso é algo que a gente aprende, que a gente absorve, principalmente quando somos crianças. Basicamente, essa programação vem de 3 fontes principais. Primeiro, a programação verbal, tudo aquilo que a gente ouviu sobre o dinheiro quando era pequeno. Segundo, os modelos, o que a gente via aos nossos pais ou quem nos criou fazendo com dinheiro. E terceiro, os incidentes específicos, alguma experiência muito forte com uma carga emocional grande que a gente teve envolvendo o dinheiro. Vamos pensar um pouco. Que tipo de frase sobre dinheiro era comum em casa? Coisas como dinheiro não dá em árvore, ou isso aí não é pra gente, os ricos são todos desonestos. Sabe, essas frases, ouvidas 1000 vezes, acabam virando uma verdade absoluta lá no nosso subconsciente. E aí, sem nem perceber, elas moldam o nosso modelo financeiro, e quase sempre de um jeito bem negativo. Ok, acho que o problema ficou bem claro, né? Agora, vamos para a parte boa, as soluções. Como a gente vira esse jogo? A primeira grande virada de chave na mentalidade é sobre uma coisa: assumir o controle. E aqui a gente já vê a primeira diferença gritante. Quem tem uma mentalidade de riqueza acredita firmemente numa coisa: eu crio a minha vida, a pessoa está no volante. Já quem tem a mentalidade de pobreza acredita no oposto: a vida acontece comigo. É como se estivesse no banco do passageiro, sabe? E essa mentalidade de a vida acontece comigo leva direto para um papel terrível, o papel de vítima. E a vítima, segundo o Eker, tem 3 características bem marcantes. A primeira é a culpa. A culpa é sempre dos outros, do governo, da economia, do chefe. A segunda é a justificativa. A pessoa se convence com desculpas como dinheiro nem é tão importante assim. E a terceira é a queixa. Reclamar o tempo todo, o que funciona como um ímã gigante para atrair mais problema. E essa frase do livro é um soco no estômago, de tão direta. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Simples assim.
É impossível ser vítima e ser rico. É uma escolha. Ou a gente assume o poder de criar a própria vida, ou a gente fica com as desculpas. Os dois, ao mesmo tempo, não dá. Para ajudar a reprogramar a mente, o Eker sugere usar declarações. É como instalar um novo programa. Repetir isso com força, com convicção, ajuda a gente a internalizar essa mentalidade de poder e de responsabilidade. Bora para o segundo segredo, então? Ele tem tudo a ver com a forma como essa mentalidade se reflete nos nossos objetivos, na nossa ambição. Dá para sentir a diferença de energia aqui? É total. Um grupo joga no ataque, para ganhar. O objetivo é a abundância, é muita grana. O outro grupo joga na defesa, com medo, só para não perder. O objetivo é só sobreviver, pagar as contas. A intenção por trás da jogada muda tudo. Quem joga só para não perder, raramente vai ter uma grande vitória. Isso mostra que o tamanho da meta define o tamanho do resultado. Se o objetivo é só ter o suficiente para ficar confortável, é bem provável que nunca se fique rico de verdade. Agora, se o objetivo é ser rico, aí no mínimo você vai acabar numa situação ricamente confortável. Então a lição é mire alto. Tem aquele ditado, né? Mire nas estrelas que no mínimo você acerta a lua. E é exatamente isso. A ambição, o tamanho do sonho, isso eleva o padrão de tudo. É sobre expandir a visão do que a gente acha que é possível. E aqui vem a segunda declaração para ajudar nessa reprogramação. Ela serve para cravar essa intenção de abundância, de jogar para ganhar de verdade e deixar para trás aquela mentalidade de só sobreviver. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. A grande mudança começa com um único pensamento. Apenas um. Identificar uma dessas crenças que nos limitam e tomar decisão, de forma consciente, de trocar ela por outra. Esse é o primeiríssimo passo para conseguir reescrever o nosso próprio modelo financeiro. No final das contas, a questão não é só o que se sabe, mas sim o que se escolhe acreditar.